muitos estão deixando o cristianismo, o catolicismo, deixando o judaísmo para segui-lo. E detalhe, ele também opera sinais. É o que nós temos a observar aqui. É uma das grandes características. Nós não devemos correr atrás de sinais. A Bíblia diz que são sinais que seguirão os que creem. Nós não devemos correr atrás de sinal nenhum. Se nós estamos em Cristo, é os sinais que nos acompanham. Amém? Amém? Continuando, versículo 6. E havereis de guerras e rumores de guerra. E olhai e não vos assustei, porque é místico, ou seja, necessário que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então observe que a guerra é outro ponto culminante como sinal da vinda de Cristo. Se você observar, sempre houve guerra. Quando nós observamos lá em Gênesis, capítulo de número 14, né, quando nós estávamos falando sobre o dízimo, né, nós citamos lá até a guerra dos 5 reis contra os 4 reis, sempre houve guerra. A questão é o aumento dessas guerras. Se você pegar do século XX para cá, o advento da Primeira Guerra Mundial durou aí basicamente 4 anos. Foi a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda Guerra Mundial, temos a Guerra Fria. E séries de guerra que têm acontecido nos dias de hoje. Nós temos aí, né, a clássica guerra entre a Ucrânia e a Rússia, entre os países árabes, alguns países, né, que estão lutando contra Israel, constantemente o país está em guerra. Sem contar as guerras econômicas que existem, né, aí que atua de maneira bem veemente nos nossos dias. Então a guerra é outro ponto, outro sinal da vinda de Cristo. Continuando o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Até mesmo porque a fome e a peste são consequências da guerra. Quando nós estivermos estudando sobre os selos lá do Apocalipse, capítulo 6, são consequências. Morreu mais pessoas em consequência da Primeira Guerra do que na própria guerra. Foram mais de 30 milhões de pessoas. Só para você ter uma noção. Calamidade, doença. Se você vê as doenças, as pestes hoje, elas estão vindo cada vez de maneira mais potencializadas. Desde a peste negra, se você for observando a Covid-19, arrastando todo o território mundial, é tanto que é chamado de pandemia, né? Ou seja, não foi apenas uma epidemia regional, foi uma pandemia, questão de mundial. E morreu milhares de pessoas, milhões de pessoas. E haverá mais. Cada dia mais haverá mais quarentenas. Alguns chegam até a acreditar que possivelmente, né, nós estaremos falando sobre o rapto dos vencedores, e será antes aqui, né, que antecede a tribulação. Alguns até acreditam que talvez seja até uma dessas quarentenas que a igreja seja arrebatada. Muitos nem irão perceber. Apesar que não serão todos os crentes que serão arrebatados nessa época, nós estaremos estudando sobre isso. Continuando aí, falando sobre terremotos. Tem um site, existem sites que ele vem de maneira online, atualizada, ele vem mostrando os pontos do planeta que estão tendo terremotos. Todos os dias tem terremotos, de pequena a larga escalas. As placas tectônicas se mexendo, a questão sísmica do planeta está em pleno movimento. Ah, mas sempre existiu. Mas em grande escala, nunca houve. Nunca houve, principalmente no Oriente. Amém? Então, isso daqui é de maneira bem clara. Isso aqui nós já estamos observando, né, a vinda de Cristo. Os sinais são muito claros. Ele iniciou em vários lugares. Eu falei a questão de pandemias e etc. Aí, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, ainda não é a vinda, é apenas o início delas. Se você ler Isaías 55, vai falar sobre as dores de parto. Esse termo que Jesus Cristo usa sobre dores remete a uma mulher quando ela está gestante e ela começa a sentir as dores de parto. As dores de parto, ela inicia-se no início da gestação. Só que as dores são pequenas. E de uma para outra, o espaço é longo. Até
no final da gestação, as contrações elas vão elevando os níveis e o espaço entre uma dor e outra, ela vai só diminuindo. Até chegar o momento que a dor ela é intensa e não há mais diferença entre uma e outra. Nos dois partos que a minha esposa teve, tanto do meu filho Josué como do meu filho André, eu acompanhei. E agora eles têm uns aparelhos, né, que eles colocam na barriga da gestante, e o aparelho vai calculando a contração, ou seja, o nível da dor. E o doutor falou assim, para ter um parto normal, no período de 10 minutos, tem que chegar no mínimo 4 contrações no nível 100. Quando chegar no 100, aí então, porque assim, para a criança nascer, é necessário, de maneira normal, né? Ela é bem normal, acho que deveria ser natural, né? Normal não é, né? Então, assim, é necessário essa dor, essas contrações, para ajudar a expelir a criança. Então, esse termo que Jesus usa aqui, como dores de parto, como dores, que lá Isaías fala, como dores de parto, é como uma mulher gestante. Então Jesus disse, isso aqui ainda não é o final. Não é o final. Ou seja, é apenas o início das dores. O princípio das dores. Amém? Então nós estamos vivendo o princípio das dores. O princípio das dores é o sinal da vida de Cristo. Não estão entendendo alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Vamos acompanhando então, continuando a nossa leitura. Versículo de número 9. Então os hão de entregar e seres atormentados e matar-vos-ão e seres odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já aconteceu, está acontecendo com os judeus, desde a diáspora, né, ali do ano 70, os judeus já foram odiados por todo mundo. Também acontecerá, principalmente na época da grande tribulação, do último período dos 3 anos e meio, dos 1.260 dias, nós temos falar sobre isso de maneira mais detalhada depois, e também com a igreja, o restante da igreja, que no início não irá subir toda a igreja no rádio. Nós iremos provar isso na Bíblia, tanto em Apocalipse, como as profecias de Daniel, capítulo 7, nós iremos mostrar e provar que não será toda a igreja que será arrebatada. Porque as pessoas acham que são todos os crentes que serão arrebatados. Não é. E não é. Jesus falou sobre isso. Jesus falou que não será todos. Nós iremos mostrar. Isso é questão de, como se diz isso, nós iremos chegar lá. Amém? Então, observe que ele vem dizendo assim, versículo de número 9. Serão odiados. Por que existe esse ódio? Por causa da palavra. Jesus alertou. O ódio que existe não é por quem nós somos, é pela palavra que nós carregamos em nós. Porque é uma religião, não é uma religião. As outras religiões, as pessoas não odeiam elas. O budismo, eles não odeiam o budismo. O mundo não odeia o budismo. Quem trabalha com os orixás, né, Maomé, eles não odeiam, mas por que o cristianismo? Por causa da palavra de Deus. Essa palavra que está sendo ministrada aqui, haverá uma perseguição na vida de cada um que está aqui por causa dessa palavra. Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 13. Que é a semente que cai no solo pedregoso, diz assim, e a perseguição por causa da palavra. Então, toda a palavra de Deus que nós recebemos, existe uma perseguição por causa dela. Bem? Continuando, ele vem dizendo assim, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A traição já é uma consequência, mas nesse tempo aqui será demais, então acredite, principalmente na época da marca da besta. Muitos falam, não, mas eu vou ficar por aqui, eu vou me esconder, vou dar um jeitinho brasileiro. Acredite, haverá muitas pessoas traidoras, irão trair uns aos outros. Será de maneira muito grande. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos falsos profetas. Ou seja, eles não se denominam cristãos, né? O Cristo eles não se denomina
ou Cristo ou Messias, mas eles são falsos.